Olá, quilombolas, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui justamente por conta do Clube da Encruza. O Clube da Encruza é um clube do livro onde eu e o meu camarada Márcio André estamos elencando, né, uma série de textos, uma série de livros que discutam a perspectiva do homem negro sendo desumanizado, né, na literatura. Então, nesse mês, né, de fevereiro, a ideia foi que a gente lançou, né, foi de ler O Gosto de Amora, né, o livro do Mário Medeiros, que foi editado pela editora Malê, que é uma editora lá do Rio de Janeiro, que é especializada em literatura negra, literatura africana, enfim. Eu vou falar um pouquinho do Mário, né? O Mário, ele é nascido aqui em São Paulo, né? Onde eu moro, né? Inclusive, e ele transita pelo mundo da literatura e da produção acadêmica. Ele possui graduação em Ciências Sociais, ele tem mestrado e doutorado em Sociologia, né? Lá pela Universidade de Campinas, pela Universidade Estadual de Campinas, e ele é professor também, né, da Unicamp. Ele tem experiência na área de sociologia, com ênfase em teoria sociológica, atuando sobretudo com as temáticas do pensamento social brasileiro, literatura e sociedade e intelectuais negros. Ele é professor e escritor, né, e se dedica também ao estudo de associações negras, em especial do século XX, buscando compreender a formação de processos sociais em que seja possível entender o protagonismo negro em consonância com a luta antirracista. Para o Mário, né, a circulação da literatura afro-brasileira durante o século XX, ela está em ligação direta com as atuações das associações das imprensas negras, né? E o interesse do Mário por essa temática remonta à sua tese de doutorado, em que ele pesquisou a forma como escritores negros brasileiros buscaram estabelecer um sistema literário e ganharam a atenção da sociedade nas décadas de 60 e 70 em relação também com autores negros periféricos, que produziram durante os anos de 80, aliás, que produziram durante os anos 80 a 2000. Né? E o amplo estudo não só analisa a produção literária desses escritores, né, à margem do mercado editorial hegemônico, como também traça os pontos de contato e a influência dos movimentos negros e das ciências sociais nesses circuitos de produção e consumo da literatura periférica. Assim, uma gama de nomes de extrema importância é analisada, né? Que vai desde Cruz de Souza, Carolina Maria de Jesus, Paulo Lins, Ferrez e o coletivo de autores negros do Quilomboje. Quilomboje que edita, né, os Cadernos Negros, né, há mais de 40 anos. Ele recebeu em 2013, né, decorrente da qualidade e impacto do trabalho que ele fez do doutorado, prêmio para jovens cientistas sociais de língua portuguesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Né? A sua tese deu fruto ao livro A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil, que foi publicada pela editora Aeroplano em 2013, publicação finalista do Prêmio Jabuti de 2014, na categoria Ciências Humanas. Em 2015, ele participou como coautor do livro de ensaios Polifonias Marginais, que é uma publicação que se volta, né, sobre a intersecção de conhecimentos e elementos envolvendo a literatura periférica brasileira. Ainda nessa linha, né, de estudo e pensamento, ele participou também como organizador do livro de artigos Rumos do Sul, Periferia e Pensamento Social, em 2018. O Mário teve a estreia dele no universo da ficção com o volume de contos Gosto de Amora, né, que foi esse livro aqui proposto, né, para a nossa leitura, e que foi lançado pela Malê, como eu já falei antes, e no mesmo ano ele venceu um prêmio Seja Nosso Autor, da categoria de contos, né, da editora Capulana, que é uma editora aqui de São Paulo, também especializada em literatura africana, e que tem pesquisado e que tem publicado também autores negros, né, aqui do Brasil. Eu vou falar um pouco, né, sobre as minhas impressões sobre o livro Gosto de Amora. E assim é um livro de contos, né? Ele separa o livro
né, em duas. O meu tem até uma dedicatória aqui do Mário. Ele separa o livro, né, em duas partes, né, histórias de meninos, na qual ele vai fazer, ele vai trazer uma série de contos falando de crianças negras, né, e Homem em Janeiro, né, que ele já vai falar de homens negros adultos, né, vivendo na cidade de São Paulo, né? O livro ele traz muito essa perspectiva de trabalhar, de trazer textos, né, sobre a cidade de São Paulo. Ele logo de cara ele traz para a gente um texto, né, chamado Fábrica de Balas, né, que é a história de um jovem negro chamado Rubens Naga, né, que depois ganhou o apelido de Rubi Preto, e a todo momento, né, ser preto para Rubi é algo pejorativo, porque ele cresce numa favela que é uma favela, né, que não tem é, saneamento básico, que as pessoas não têm perspectiva de coisas a se fazer, né, de coisas legais para se fazer. As pessoas não se desenvolvem, né, culturalmente, não saem dali daquele espaço. E Rubens Naga, assim como muitos outros meninos daquele lugar, ele vai trabalhar numa fábrica de balas, que é justamente, né, o nome do conto, e nessa fábrica de balas ele percebe, né, que ele ganha tão pouco, né, que às vezes não compensa nem continuar vivo. E uma das coisas que o Mário traz é uma perspectiva dessa relação do capitalismo, né? Porque o Rubi Preto ele trabalha ali, mas ao mesmo tempo que ele trabalha, o dinheiro ele é tão contado que ele não consegue comprar bala, que ele empacota, né? Então ele só vai conseguir essa bala se ele ganhar de troco quando ele compra algum bem de extrema importância para a sobrevivência. E aí, a partir, né, desse choque, né, dessa opressão que é imposta também pelo supervisor, né, que tem um certo poder dentro da estrutura da fábrica e que avacalha ele também, né, por ser um jovem negro, ele se rebela retirando pelos pubianos, né, e colocando dentro do saquinho de bala para que as pessoas que vão comprar depois tenham acesso, né, a, a um pelo, né, do saco que ele retira e coloca no enroladinho de bala. Enfim, essa é a primeira pedrada aí que o Mário traz para a gente. Eu li outros textos também, vou trazer aqui alguns que eu gostei mais, outros que me trouxeram algumas dúvidas, como, por exemplo, o Clássicos do Gênero. Clássicos do Gênero é um texto que ele fala inicialmente de uma mulher, né, que trabalha em um local que eu não consegui identificar. Talvez eu precise ler mais uma, duas vezes o texto para tentar entender, né, que essa mulher ela trabalha num local que é um prostíbulo ou é um cinema, ou se é um cinema e prostíbulo ao mesmo tempo, né? E ela se relacionava com um jovem que acabou sendo assassinado no término do conto. Eu gosto de Amora, é um conto interessante que você acha, né, ali inicialmente que o pai do menino está o levando para casa, né, da da família dele, né, para conviver com outras pessoas da família dele, dá a sensação inicial ali de que há uma separação, mas depois você percebe que esse menino ele está sendo levado pelo pai para visitar os familiares que já faleceram, né? Então esse menino está indo para um Campo Verde, né? O Mário ele não apresenta o Campo Verde como cemitério, mas depois você percebe, né, que as pessoas que estão ali e que esse menino está se relacionando são pessoas que já partiram desse plano e que estão em outro plano. E uma situação interessante, né, é que ao término do conto ele fica se perguntando, né, e perguntando ao pai se eles já poderiam, né,
ir viver ali naquele Campo Verde, onde tem a casa rosa e azul, se não me falha a memória agora, e nesse campo, se eles poderiam viver ali, né? Porque a vida onde eles viviam era uma vida chata. Então, há essa relação também, em alguns momentos ali, de flerte com a morte e tal. Um outro que eu achei interessante também foi o Menino a Caminho, né? Que ele vai falar, ele vai começar falando um pouco da morte de Chet Baker, né, que segundo ele aqui cometeu um suicídio em Amsterdã no dia 13 de maio de 1988, e o pai dele, né, quando vê o menino assistindo o noticiário sobre o suicídio de Chet Baker, retira o menino, né, da frente da televisão e tal, não sei o quê. E lendo esse texto me dá uma sensação de que é algo muito autobiográfico, assim, porque ele fala, né, de uma pessoa que está no trem, que está no metrô, que está sendo esmagado, mas que ao mesmo tempo está escutando Chet Baker e que tem sonhos e que esses sonhos se transfiguram, né, na perspectiva de se tornar um doutor, de publicar livros, né, de ter aquela recordação da mãe que faleceu e que não pôde ver o filho dando aula numa universidade. Enfim, ele traz uma perspectiva, né, de que se assemelha muito com uma situação é, autobiográfica e que ele coloca ali que a personagem, né, é um homem negro que é um em 100, que é um em 1000, que é um em milhões, e é assim que a gente se sente, né, quando a gente entra numa universidade pública, né, ou numa universidade particular de qualidade, e aí a gente vai fazer mestrado, a gente vai fazer doutorado e acaba indo, né, dar aula em uma dessas universidades. Gente, eu trouxe um pouquinho aqui de alguns textos que eu separei para compartilhar. O nosso grupo ele continua firme. A gente vai ter o nosso próximo encontro na primeira terça-feira do mês de abril. E o nosso próximo livro que vai ser lido no Clube da Encruza vai ser Os Pescadores, que é esse aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse breve resumo sobre o Gosto de Amora, e essa breve apresentação sobre o Mário Medeiros. E eu sou o Léo Bento, do Quilombo Literário, hoje falando aqui um pouco sobre o Clube da Encruza. Um abraço, tchau, tchau.